Boa noite, pessoal. Que a paz do Mestre nos envolva a todos. É com enorme alegria que, mais uma vez, a gente vem aqui falar um pouquinho do Evangelho de Jesus Cristo. Aproveitando que aqui o Kardec, Centro Kardec, grava as palestras e joga no YouTube, eu estou procurando seguir os capítulos do Evangelho. Então, nós já temos no site a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, e hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque o Allan Kardec é uma figura que extrapola o nosso entendimento, extrapola a nossa compreensão no sentido pedagógico da palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para quem conhece aqui o Valdo, que é o coordenador da evangelização, a gente está tendo contato em ter a necessidade de pegar o conteúdo evangélico e passar para as crianças. E isso é muito difícil. E aí eu penso no Kardec como um grande pedagogo da Boa Nova, e do kardecismo, o Pentateuco que ele fez, é fantástico. Como ele concatenou os capítulos do Evangelho, que é o que nós já abordamos nas aulas anteriores. Então, é por isso que eu justifico que, pelo menos até o capítulo 5 ou 6, eu pretendo fazer seguidinho aqui, a primeira vez que eu voltar em seguida, né? O tema de hoje, ele está no Evangelho de João. Eu sempre digo que eu era daquele espírita que achava que não precisava ver a Bíblia. Eu ganhei uma, essa aqui eu ganhei do meu amigo Herbert Zafani, que é o adventista. E eu dei o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, traduzido direto do grego para o português, para o nosso português. Então, essa tradução que está ali é do Novo Testamento do Haroldo. Para a gente encurtar, um videozinho de 1 minuto. Poder apagar aqui? Chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: O som está saindo aqui no computador. Está saindo do local. Você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram eu sou judeu. O que fizeste? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O meu reino não é o que fizeste? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora, o meu reino não está aqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Pois bem, tu és rei? Pilatos perguntou a Cristo. E Cristo disse: Tu o dizes. Mas há muito tempo a gente ouve isso. E há muito tempo mesmo. Mas muito mesmo. Reencarnações e mais reencarnações. A humanidade se debruça sobre os evangelhos. É assim que funciona. Mas e o verdadeiro sentido? É o que a gente pretende falar hoje. Por quê? A gente busca o 3º capítulo do livro Boa Nova, Humberto de Campos,
trazido pelo nosso amado Chico. Esse reino é obra divina no coração dos homens. Humberto de Campos, assim como todas as obras, ele prima pela forma de se dirigir literariamente em forma de contos. E esse livro Boa Nova, ele trouxe 30 alegorias em que os personagens são nem mais nem menos do que Jesus Cristo, João Evangelista, Maria e todo esse pessoal que é tudo no cristianismo. E olha só o que ele diz logo na introdução, né? Porque, claro, o que o Espiritismo obriga ao espírita? Tudo que você lê, você filtra e veja, aquilo que está em contradição com o Cristo, com a lei de Deus, Velho Testamento, etc., você afasta. Aquilo que está em consonância, você absorve. Mas o Humberto de Campos, que é aquela figura da ação do Chico, que ele foi processado pela família do Humberto de Campos, na introdução ele diz o seguinte, olha: para consolidar a estranheza dos que me leem, com o sabor da crítica tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei Marcos e João. Olha o que o João diz. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Isso está na Bíblia. Então, aonde a gente acha a justificação que todas as histórias que estão no livro Boa Nova, Humberto de Campos já deu aqui. Mas, vamos imaginar que ele morasse aqui. Eu imagino ele, Emmanuel, que é orientador do Chico. Olha, eu estou a fim de escrever um livro, você me empresta a tua biblioteca? E aí o Emmanuel oferece a biblioteca para ele ler as histórias e fazer um livro. É mais ou menos isso que Humberto de Campos fez com o Boa Nova, com o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a leitura de Humberto de Campos é realmente muito gostosa. Muito mesmo. Recomendo. Então, para o tema da noite, eu escolhi o capítulo 3º, está grifadinho para não ficar extenso, né? Que é uma história o seguinte. Nos anos 30, ou seja, 3 anos antes do martírio, conta Humberto de Campos que Jesus estava vindo de Jericó para Jerusalém. E no caminho, ele encontra, já em Jerusalém, ele senta ao lado do templo, e Hanan, que foi o juiz inquisitor dele, que entregou ele para Pilatos, não consegue, magnetizado, não consegue, e vai até ele e pergunta: Galileu, que fazes na cidade? E aí Jesus, imagina, conversar com Jesus deve ser um privilégio, né? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Imagina, Jesus falando isso para um doutor da lei. Hanan então continua: que pensas tu venha ser a isto? Jesus novamente: esse reino é obra divina no coração dos homens. Com que contas para levar avante esta tão difícil empreitada? Quais são os teus seguidores? Jesus, naquela serenidade, fala: os meus seguidores vêm de toda parte. Aí o Hanan: ok, os ignorantes e os tolos estão em toda a parte na terra. Sempre escarnando de Cristo, né? Já viste, Hanan continua, já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Por quê? Porque era sabido lá, na época, que os romanos, os gregos, faziam aquelas estátuas maravilhosas, no mármore, mais puro que tinha. E aí o Hanan está falando: já que a tua obra é o reino de Deus, você já viu uma estátua feita com barro?
Mas para quem que ele estava perguntando? Não é para Jesus. Olha o que Jesus responde. Não existe nenhum mármore mais raro do que o sentimento. E nenhum cinzel, que é aquela ferramenta que usa, mais poderoso que a boa vontade. Nós estamos falando de uma conversa entre Cristo e Hanan 3 anos antes do martírio, em que ele já anunciava, é o início das pregações, já anunciava a boa nova, né? Quando ele realmente começa a trabalhar divulgando o evangelho. Mas o Hanan continua, né? Conheces Roma ou Atenas? Ainda fazendo alusão às estátuas, né? E Cristo, conheço o amor e a verdade. Conheces as leis ou os códigos da corte romana? Sei qual é a vontade do Pai ao meu respeito. Então veja, se o meu reino não é deste mundo, o capítulo 3 do livro Boa Nova já dá grandes dicas do que nós precisamos entender com relação a essa passagem do Cristo. Então, pegando a metáfora do mármore do sentimento e o cinzel da boa vontade. E meu reino não é deste mundo, dito por Cristo. Vamos para o Evangelho. Kardec, no item 2 desse mesmo capítulo, ele diz que por essas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus claramente se refere à vida futura, meta a que a humanidade irá ter como devendo constituir objeto das maiores preocupações na Terra. Só que o que acontece? Ele continua o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Por quê? Porque não tem como falar, meu reino não é deste mundo, e em seguida não explicar que, olha, já que não é neste mundo, é onde? Existem muitas moradas. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ok, já que o reino de Deus não é neste mundo, há muitas moradas. Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Nascendo de novo. Vocês estão vendo? Ó, capítulo 4. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Por quê? A felicidade não é deste mundo. Vocês estão percebendo o que eu falei no início sobre a grandiosidade do Kardec? Como ele, enquanto pedagogo, concatenou as ideias e as passagens dos evangelhos de maneira que o espírita tem que abolir a Bíblia? Não. Mas se nós temos um evangelho segundo o Espiritismo que facilita a nossa vida, por que não seguir? É o que a gente tem que dizer, inclusive, com nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos. Olha, eu também leio a Bíblia. Mas eu tenho um livro que fez um resumo para mim. Assim como o aluno que vai com resumo para a prova. Somos todos alunos, nascendo, renascendo, evoluindo sempre. Tal é a lei. Fora que Jesus falava por parábolas, né? Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Na alegoria do festim de núpcias, né? Que aquele que não estava corretamente trajado, que não tem um coração público, não pode entrar na festa do céu, que é a alegoria do festim de núpcias. Isso é evangelho. Isso tudo é evangelho. Mas, e os judeus? Dando uma pesquisadinha rápida, seguindo o que o Kardec diz, Kardec fala, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus. Por que imprecisas? Porque no Velho Testamento, existe sim a ideia de que o reino não é neste mundo. Para começar, do tão conhecido Salmos 23. Olha no final aqui, habitarei na casa do Senhor. Por quê? Porque no início desse salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse salmo de Davi reporta aquela pessoa que já passou da vida comum. Já passou.
E nesse salmo tem, habitarei na casa do Senhor. Ou seja, meu reino não é deste mundo. E o que aconteceu com os judeus? Por que eles tinham uma ideia muito vaga e imprecisa sobre o verdadeiro reino, a verdadeira realeza do Messias? Porque os judeus, depois de Moisés, eles só prestaram atenção nas recompensas da terra. E isso a gente pode transcrever do próprio Torá. Olha aqui, ó. No Salmos 19, fala, ó, também por eles é admoestado, aguarda grande recompensa. Tu lhes darás recompensa. E porque me recompensará. Recompensa, recompensa, recompensa. Está aqui. Os judeus, assim como tantos de nós até hoje, cristãos principalmente, se preocupa sinceramente com o reino na terra. Quando a gente fala um pouquinho de que o Brasil é a pátria do Evangelho, coração do mundo, muitos de nós ainda acham que o Brasil vai ser uma potência igual aos Estados Unidos. E não é por aí. Nós já falamos sobre isso aqui. E os judeus cometeram esses erros. A raça, segundo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que foi outorgado por Deus a responsabilidade de divulgar no mundo, na terra, a palavra do Deus único, a palavra das coisas espirituais, eles foram os primeiros a deturpar a lei, infelizmente. E estamos aí colhendo tudo até hoje, né? E aí o Kardec continua, né? O Jesus naquela época, ele não pôde falar tudo claramente. Então, olha, Jesus veio apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, cuja ação ninguém pode fugir. Não há a tal respeito uma crença, a não ser balda de certeza absoluta. Então, naquela época, Jesus precisou ver, mas precisou dizer para quem tinha ouvidos de ouvir. E aí ele prometeu o Consolador prometido, que para nós é o Espiritismo. Tem muitos de nossos irmãos aguardando a vinda do Cristo em carne e osso. Ou não tem? Tem sim. Muitas pessoas desencarnam, conta André Luiz, e ficam aguardando o sono eterno, em que o corpo dele vai se ressuscitar em carne novamente com a vida do Senhor. E aí André Luiz narra no Nosso Lar mesmo que tem pessoas que estão há décadas deitadas lá em perispírito, aguardando a hora do juízo final, enquanto o Consolador prometido já está conosco. E o Kardec diz, o Espiritismo veio completar a vida futura, deixa de ser simples artigos de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade. Então, uma vez que Jesus disse que meu reino não é deste mundo, que nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento e a terceira revelação falando disso, vamos agora aprofundar um pouquinho o que é essa realeza que Jesus diz. Quando Pilatos pergunta, tu és rei? E ele diz que o reino dele não é deste mundo. O título, Rei dos Reis. Se tem uma coisa que a humanidade não tem dúvida nenhuma, é disso. Rei dos Reis. Nós, irmãos espíritas, católicos, evangélicos, nos abraçamos uníssonos ao dizer que realmente ele é Rei dos Reis. E quem é o verdadeiro rei? Vamos falar do brasileiro, Rei Pelé. Por que ele é o rei? Porque nós dizemos que ele é. Ele pode sair e falar a bobagem que ele quiser, como já fez tantas vezes, mas nós o temos como rei do futebol. Quantos e quantos craques estão no esquecimento? Roberto Carlos, o rei. Por quê? Porque tem um tanto de tiazinha que até hoje fala que ele é o rei. E quantos artistas da Jovem Guarda já foram esquecidos? Eu sei disso porque meu pai tocava em conjunto na época dos anos 60 e ele ouve Roberto Carlos. Então, a realeza de Jesus realmente existe. Mas não é essa que vem do sangue ou é imposta
pelo clero, e tantos episódios que nós vimos na época medieval principalmente. A realeza de Jesus é porque nós temos incessante, a palavra mais pesquisada no YouTube, até pouco tempo eu vi isso, era Jesus. No Google, Jesus. Então, ele é sim o Rei dos Reis. E é essa a verdadeira realeza que nós precisamos observar, né? A autoridade do Cristo vem do testemunho que ele deu. Ele disse: eu vim testemunhar a verdade. E nós sabemos que a verdade liberta. Tantos e tantos reis, nascidos com sangue azul, eram odiados. Eu vou dar um exemplo contemporâneo da nossa época. Lady Di. A Lady Di quase derrubou a monarquia na Inglaterra, no Reino Unido. Porque a rainha não foi no velório dela. Obrigou a rainha de sangue azul, a Lady Di não tem sangue azul, ela casou com o príncipe, abaixar a cabeça quando ela passava, porque virou um absurdo lá, os súditos. Então, são os tempos novos em que o sangue pouco importa, que a realeza vem realmente quando nós entendemos que aquela pessoa realmente merece o título. A liberdade liberta, e qual é o testemunho que temos que nos observar e jamais esquecer? Teve algum espírito na terra que foi mais puro do que Jesus? Em todas as reencarnações? Não teve. A realeza do Pilatos foi dada, a autoridade de Pilatos foi dada por quem? Pelo César. E a do César? Pelas armas. E aí Jesus vira para o César e fala: olha, a tua autoridade acima de mim, tu o tens só porque César deu. Eu vim para dar o testemunho. Que testemunho? Que o meu reino não é deste mundo. Que o verdadeiro reino é do céu. Então, em outras palavras, você pode fazer o que você quiser comigo, que eu não me importo. Porque a verdade liberta. E a verdade de Cristo é inabalável. Ele deixou ser crucificado sem culpa nenhuma. Pilatos mesmo lava a mão e fala: vocês crucificarão um justo. E libertaram Barrabás. Nessa mesma episódio aí, seguindo aí a paixão de Cristo, né? Então, o Kardec, ele concatena esse capítulo logo no segundo capítulo, porque depois disso, nós temos um estudo muito mais lógico para entender a Boa Nova. E olha onde vai. Ponto de vista. A primeira vez que eu estudei o capítulo 2, a gente olha assim, mas ponto de vista, o que o Kardec quer ver com isso, né? Qual reino que a gente tem que prestar atenção? Qual reino que Jesus estava falando? Depende do ponto de vista. Então vamos lá. Para aquele que pensa que o reino é aqui na terra, fica muito mais complicado, porque o reino no céu dá uma fé inabalável no futuro. Aquilo que eu não consegui, aquele sofrimento que eu tenho hoje, aquele sofrimento que não tem volta, um câncer terminal, não tem problema nenhum, porque o reino que eu espero é no céu. O reino que eu espero é em outro mundo. Não dá uma tranquilidade enorme? Eu vou me separar dos meus filhos. Maria disse: tudo passa. Tudo passa. Justiça de Deus. Se eu penso que o reino é aqui na terra, por que tantas e tantas crianças nascem com deficiência? Porque tantas e tantas pessoas, em nosso convívio, nossos parentes, faz de tudo e nada dá certo. Porque tantos e tantos irmãos nossos perderam o emprego agora em 2015, com a crise que nós estamos, e tantos bandidos
estão aí no bem bom andando de carro importado. Se pensar que o reino é deste mundo, Deus não é justo. Se o reino é de outro mundo, lei de ação e reação, causa e efeito. O ponto de vista muda. É onde o Kardec trouxe. Ponto de vista, que eu achei estranho a priori, mas tem tudo a ver, né? Herbert Schutel, ele diz que o reino de Deus, não sendo daqui, nós precisamos aprender a andar no mundo sem ser do mundo. Eu achei isso meio estranho também. Mas aí ele aponta os evangelistas, né? O Mateus diz o seguinte: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. Nos próprios textos evangélicos, em que muitas vezes nós espíritas brigamos com nossos irmãos católicos e protestantes, está escrito a mesma coisa que a gente estuda, que meu reino não é deste mundo. E o Herbert Schutel, ele trouxe isso com uma propriedade muito boa. A fé, sob o ponto de vista da vida futura, sobre o reino em outra situação, já que eu falei no início ali que o reino de Deus é construção no coração do homem, ele ensina que a gente tem que ter paciência. Vai dando, mais uma vez, vocês estão vendo que, quando eu disse no início, que o Espiritismo obriga a gente a falar, olha, o que não tiver em contradição com a lei, com o Cristo, você aproveita, o que contradizer você afasta. Em nenhum momento a gente consegue achar uma contradição sequer. A dúvida na vida futura, no outro reino que não é o material, o que ela traz? Tudo fica desproporcional. É igual a criança que perde um brinquedo, você se desespera. O Kardec, ele fala no final aqui, aquele que se identifica com a vida futura, assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. O rico perdeu uma nota de 100. E aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre, assemelha ao pobre, que perde tudo que possui e se desespera. Não é verdade? Então, a gente está estudando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e já no início desse livro tão singelo, a gente já encontra lições que arrastam a gente para outro patamar, que justificam os nossos sentimentos, os nossos sofrimentos, as nossas vitórias, as nossas alegrias com o filho, por exemplo. Que alegria maior de ser pai, de ser mãe. E olha essa imagem. O que é maior, um pingo d'água ou um homem? Depende do ponto de vista. Se eu estiver do lado do companheiro, é um homem. Se eu estiver olhando de longe, é o pingo d'água. Se a gente puder um pinguinho d'água da palavra da Boa Nova deixar penetrar no nosso coração, aí estaremos construindo o reino de Deus no coração. É muito pouco que a gente precisa. Então, para concluir aqui que o tempo já passa bem, eu trouxe algumas referências que confirmam a nossa tese de que o meu reino não é deste mundo. Lucas diz, olha, o reino de Deus não vem de modo visível. Allan Kardec, no Pentateuco, mostrar-se-ão no Gênesis, mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais que na ordem moral e físico. Seu reinado se exerce unicamente sobre os corações. Então, pera lá. Ô Leite, você não acabou de dizer que o meu reino não é deste mundo? A construção é dentro do coração do reino de Deus. Então, eu tenho que desencarnar, eu tenho que encarnar. Realmente, sem a doutrina espírita, a gente ia ficar boiando mesmo. Vamos voltar um pouquinho. Vamos falar de Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. A gente não está passando de um planeta de expiações e prova para regeneração? Quem são os espíritos que vão ter a luz de permanecer num planeta de regeneração?
aqueles que puderem estar fraternalmente, aqueles que puderem conviver, aqueles que abolirem a morte, o egoísmo, o orgulho. E como é que a gente consegue abolir isso? Abolindo tudo isso da face da terra? Melhorando o terráqueo. Então, sim, uma vez que a gente constrói o reino de Deus dentro do nosso coração, a gente consegue ser menos orgulhoso? A gente consegue ser menos egoísta? E quando eu não sou egoísta, eu não trato o meu semelhante como um igual? Eu não começo a aplicar com muito mais facilidade todos os preceitos do Cristo? Nem oferecer a face, a gente não vai precisar mais. O dia que o reino de Deus se instaurar no coração de cada um habitante da terra, não seremos exilados como os nossos irmãos de capela. Porque poderemos viver aqui, nesse planeta, nesse mundo, neste reino, como irmãos, como Jesus falou, ao lado do Cristo e seus ensinamentos. O livro da esperança, eu vou só citar, capítulo 3, ele traz aqui uma série de ideias que só vão confirmar isso que a gente está falando essa noite. Concluindo, a religião ela nasceu nos tempos. E nós, irmãos, o que nós temos que levar desse bate-papo de hoje é que nós temos que migrar para o lar. Por quê? Quando a gente evangeliza criança, quando a gente evangeliza todos aqueles que estão, quando a gente começa, como é que eu posso amar ao próximo se eu não se dou bem nem com a minha sogra? Como é que eu posso amar ao próximo se eu brigo com a vizinha? Se eu buzino para quem me atravessa na rua? Então sim, a religião nasceu no tempo. Por várias e várias reencarnações, você, senhora, está reencarnando com o senhor, seu marido, e vice-versa. E colocando várias e várias etapas e episódios, repetindo os mesmos erros e acertos, com certeza. É momento da gente mudar. E o recado que eu queria deixar essa noite é o seguinte: uma vez que a gente tem que instaurar o reino de Deus no nosso coração, essa construção, o guia e modelo é Cristo. É muito simples e ao mesmo tempo é quase que impossível. E só a reencarnação vai permitir que nós consigamos atingir a iluminação certa como Cristo quer. Temos que viver no mundo sem ser do mundo. O dinheiro, ele não serve só para comprar bens materiais. Para você que tem empregados e está morrendo de vontade de demitir todo mundo, tenha paciência. Tenha paciência. Se a empresa não está dando tanto lucro assim, pense que você gera dignidade. Que através de você, que é empresário, várias pessoas levam o pão para casa todo dia. Deixa que o lucro vem de Deus. Então isso é um exemplo de viver no mundo sem ser do mundo. Que a minha empresa, ela pode dar um pouco de prejuízo, desde que eu não tenha que demitir tantas famílias, né? E o reino de Deus, gravem isso, é construção divina dentro do nosso coração. Obrigado. Agradecendo ao Leite.